Então, bom dia a todos. Estamos começando mais uma série da EBD. A série dessa vez vai chamar Tudo Entregarei. E aí, claro, essa é uma primeira aula como toda primeira aula, uma introdução ao tema, né? Então, a gente começa a ideia de tudo entregarei entendendo os princípios de tudo e entregar, né? Dentro dessa ideia de tudo entregarei, a primeira coisa que vem à cabeça é oferta, né? Financeira, inclusive. E não sei se isso decepciona ou alegra alguém. Não é esse o tema das aulas em si, né? O material começa, inclusive, falando sobre equilíbrio ou dedicação, né? E aí ele faz um paralelo bem interessante entre o que é equilíbrio e o que é dedicação. Porque a ideia é, se eu vou entregar tudo a Deus, a única coisa que importa é o meu relacionamento com Deus. E aí não interessa nada mais, né? Porque ou é tudo ou não é. Então só interessa eu com Deus? E se só interessa eu com Deus, eu não preciso estar em comunidade, eu não preciso estar em igreja, eu não preciso dos outros. Por quê? Porque sou eu e Deus. E provavelmente você já ouviu alguém falando assim, não, eu acredito, mas sou eu e Deus. Vocês já viram alguém falando assim? Eu não preciso de igreja porque sou eu e Deus. Não, eu faço as minhas orações, eu faço a minha leitura, eu tenho o meu relacionamento com Deus, né? Ou seja, é essa a ideia, né? Eu e Deus e isso basta. Será que biblicamente é assim que é para a gente viver? Será que é assim que Deus nos chama para viver? Então, quando a primeira provocação aparece, equilíbrio ou dedicação total a Deus, vem justamente nesse ponto. A dedicação tem o seu valor na doação, na entrega, naquilo que você oferta, nesse caso, dedicação ao Senhor, né? Então, dedicação vem disso, do que você entrega ao Senhor, ou do que você entrega, né, a quem você dedica. Agora, equilíbrio vem do valor que você tem na vida do outro, ou seja, da interação que você tem com o outro. Então, quando a lição já pondera com equilíbrio e dedicação, você já se coloca num ponto em que você não percebe que esse isolamento, só eu com Deus, não é bem o caminho bíblico, né? E aí a Bíblia vai trazer uma série de pessoas cuja história vai nos mostrando como elas se relacionaram com Deus, algumas de modo exemplar, portanto, para a gente ter essa inspiração, para aprender como essas pessoas se relacionaram com Deus, algumas de modo um pouco reprovável, algumas de modo bastante reprovável, que é para a gente saber também que caminhos evitar nessa caminhada. Mas se nós fôssemos pegar em toda a Bíblia um personagem, aqui personagem no sentido, né, de pessoa que aparece ali, se nós fôssemos pegar em toda a Bíblia um personagem cuja vida é um modelo pelo qual nós temos que andar, quem vocês escolheriam? Jesus. Daniel escolheria Jesus. Alguém escolheria algum outro? Não? Então vamos ver o modelo de Jesus. Não sei se ele já espionou a aula, vamos ver o modelo de Jesus. E aí, a partir do modelo de Jesus, a gente vai entender. Porque Jesus é alguém que a gente pode afirmar, e aí, já adiantando, é alguém que a gente pode afirmar que viveu dentro dessa ideia de dedicação total, mas ao mesmo tempo de equilíbrio. Que se preocupou plenamente com o que Deus queria, mas não se preocupou só com a vontade de Deus, também se preocupou com o próximo, também se preocupou, né, com aqueles que chegavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até no último momento, ele se preocupou com aqueles que chamavam por ele. Então vamos ver o modelo de Jesus. Só que aí o modelo de Jesus, a gente vai ver segundo as Escrituras. E aí dentro do modelo de quem é Jesus, dentro do modelo de vida que Jesus separou, tem 3 trechos, né? Não são 3 versículos, mas tem 3 trechos dos quais eu tiro 3 perguntas. A primeira de quem é
esse modelo, ou quem é Jesus, para que Jesus vem, né? Para que ele veio, e a terceira pergunta, se ele é um modelo do que devemos fazer, a gente tem que ver o que ele fez, né? Para tentar fazer igual. E não é tentar morrer na cruz, é tentar fazer igual na ideia de cumprir a vontade. Mas vamos ver. Filipenses 2, versículos 6 a versículo 8. 3 versículos. Acharam aí? Tá bom. Então, Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8, vai nos responder quem é essa pessoa a quem nós estamos usando de modelo. E aí, é lógico que tem outros versículos que falam de Jesus, é lógico que tem outros versículos que vão trazer características de Jesus, é lógico que tem outros versículos que vão trazer características de Jesus que não aparecem aqui. Por exemplo, características humanas. Jesus tinha qualidades humanas, qualidades ou defeitos, no exemplo que eu vou usar. Tinha características humanas? Não. Chorou, teve fome, dormiu. Isso é coisa de homem. Quando que Deus dorme? Pois é. Então é uma característica humana que a gente percebe em Jesus. Que não tem nada a ver com essas, né? Dentro desse aspecto de modelo, vamos ver quem é Jesus nos versículos 6, 7 e 8. Então, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 diz assim: aquele que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ou seja, está dizendo que Jesus tinha as mesmas características, a mesma essência, a mesma formação de Deus, tinha todo o mesmo poder que Deus. Mas isso não fez com que ele se fechasse nele mesmo. De novo, não era ele e o Pai, né? Era ele e o Pai em união, mas olhando para o outro também. Para isso, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus, dentro da sua divindade, não se satisfaz ali e se esvazia dela para se tornar homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E aí talvez a pessoa ainda continua dizendo, e morte de cruz. Diz assim? Alguma variaçãozinha, mas diz isso, né? Ou seja, é alguém que podia muito, mas falou, não, em amor ao... né, muito mais do que suficiente. Mas disse, não, em amor ao próximo, eu deixo de lado o meu poder para exercer o meu amor, né, para cuidar do próximo. Então esvazia-se de si mesmo para se fazer em forma humana. Então, aí a gente já começa a pensar, se eu vou dedicar a minha vida e entregar tudo, significa naturalmente, uma dedicação total, naturalmente pode gerar no meu coração uma arrogância. Então, eu sou alguém fiel a ponto de entregar tudo e confiar plenamente em Deus. Legal, há um aspecto positivo nisso. Agora, se surge a arrogância no coração, a gente lembra do versículo 7. Não, tem alguém que podia até mais, mas esvaziou-se por amor ao 8. E para que isso? Aí vamos para João. João 17, versículos 3, 4 e 5. De novo, 3 versículos. Então, João, capítulo 17, versículos 3 a 5. E aí, João, no versículo 17, versículo 3, diz assim: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus, quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E aí chega o versículo 5, diz assim: chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Agora, Pai,
glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, aquele esvaziamento que Jesus voluntariamente fez para se tornar homem é repreenchido, né, reenchido a partir desse momento. Então, aquele esvaziamento que Jesus exerceu para se tornar homem, a partir desse momento, é recomposto na glória que ele se apresenta diante do Pai. Então, esse desfazimento, né, é que não desfez, mas esse deixa de lado, ele fica, o termo correto é inerte, né? É potencialmente presente, mas não é exercido. É como quando Jesus na cruz diz: Deus, por que me abandonaste? Não é que Deus abandonou, é que Deus não estava ali inerte, não estava atuando para, né? Ali era o ser humano que estava sofrendo na cruz. Então, aquele esvaziamento que tinha acontecido, narrado lá em Filipenses 7, agora, em João, né, nesse momento que João está narrando, é repreenchido. Ou seja, volta à plena divindade ali. Entenderam, né? Essa abertura que Jesus tinha feito é recomposta ali. E aí, então ele vem justamente para isso, para esse exercício de entregar-se plenamente, e aí a sua história é recomposta a partir dali, e aí a gente vai entender em Hebreus 12, versículos 2 e 3, dessa vez só 2, o que isso significa. Vamos lá? Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3. Jesus, antes mesmo do mundo existir, já estava com Deus, era um com Deus, tinha a mesma natureza de Deus, aí esvazia-se por amor ao homem, vem à terra e passa por isso. E aí Hebreus passa, né, pelo que passou, e aí Hebreus 12, versículos 2 e 3 vai dizer: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição de pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, é olhar para esse modelo, por quê? Porque não é fácil. Mas, ao olhar para esse modelo, nós vemos que ele não desistiu, né? E ele não cansou, mas não deixou o cansaço dominar, né? Desanimou, mas não deixou o desânimo dominar. Então, não se cansem nem desanimem, é isso. Não se cansem ao ponto de desistir e não desanimem ao ponto disso abalar a sua fé. Cansei, mas se eu ainda sigo crendo. Desanimei, mas eu ainda sigo fiel. Certo? É fácil? Não é. Não é. Mas aí você pode dizer assim: tá bom, mas é que Jesus era Jesus. Você mesmo disse, leu lá no primeiro trecho, que Jesus estava com Deus, que tinha comunhão com o Pai. Aí é fácil. Jesus não era homem como eu, não tinha os mesmos defeitos que eu tinha. Aí é fácil. Então tá bom. Então vamos ver um trecho cheio de homem com defeito, porque fora Jesus, todos os outros tinham os seus defeitos. Vamos ver um trecho cheio de homens de defeitos. Aliás, de vários homens com defeitos. Vamos para Hebreus, capítulo 11. E aí agora nós vamos ler um monte de versículos, são 40 versículos que nós vamos ler. Tá bom, a gente pode dar uma puladinha. Então, Hebreus, capítulo 11. Se você já viu o primeiro versículo, você vai ter aí a lista do... Não sei como está o títulozinho do seu capítulo, mas algumas bíblias vão dizer assim, os heróis da fé. Algumas outras vão dizer assim, aqueles que caminham com fé, ou aqueles que caminharam com fé. Como diz na sua Bíblia? Exemplos de fé. Grandes exemplos. Né? Então, são chamados os heróis da fé, né? Essa é a lista dos heróis da fé.
E aí eu vou pedir para me auxiliar para ler, por favor. E aí ela vai lendo e aí eu vou interrompendo, tá bom? Então vamos lá. Hebreus 11, versículo 1 até o 40. Vamos lá? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, veja só, é caminhar no escuro, né? Por quê? Porque se você vê, você não precisa ter fé. Você está vendo. Pronto. Fé é justamente aquilo. Não tem saída, eu não consigo ver uma saída aqui. E aí eu confio e vou na fé. E aí? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Nenhum de nós viu a criação do universo, do mundo, do firmamento, mas a Bíblia revela como foi, portanto a gente acredita. Pronto. E aí? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E aí, olha que interessante. Já começou com os homens, começou lá com Abel. E Abel, interessante, ainda que morto, fala. Não é que ele fale, não é que, né? É que a lição dele ainda é viva, a lição dele ainda nos ensina. Ele oferece um sacrifício ao Senhor e é aceitável esse sacrifício. Então ele é tido como justo. Aquele que é tido como justo ainda fala, ou seja, aquele que é tido como justo ainda é lembrado. O Senhor não esquece daquele que ele olha e percebe que o seu coração é justo e dedicado. Beleza, primeiro exemplo, Abel. Mas Abel diz que está morto. Agora vamos ver um que não morreu. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí Enoque é alguém que tem uma comunhão tão grande com Deus, que Deus poupou ele da morte, né? Tem uma ilustração que eu acho bem bacana da história de Enoque, que não é bíblica, mas é, né, uma interpretaçãozinha que diz assim, que Enoque todo dia caminhava com Deus. Aí eles iam caminhando, dali a pouco estava o sol se pondo, aí Enoque parava e dizia assim, então Deus, agora eu preciso voltar para casa. Aí foram caminhar, no outro dia voltava a caminhar e conversando, aí Enoque parava e dizia, então Deus, agora está na hora, preciso voltar para casa. Aí um dia eles foram caminhando, o papo estava bom, se agarraram na conversa, foram um pouquinho mais. Aí Enoque falou, ixi, passou da hora, tá na hora de eu voltar para casa. Aí Deus falou assim, não, mas peraí, a minha tá mais perto, vamos para lá. E aí eles foram. Legal essa explicação, né? Então Enoque passa pela morte justamente por isso. E aí não para aí, vamos para outro exemplo. Aí tem o 6. O 7. Ah, tá, o 7. Pode ir pro 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então veja, Noé nunca tinha visto chuva. Não chovia até então. Né? Se você for olhar lá em Gênesis, brotava um vapor da terra e isso trazia umidade. Não tinha chuva. E aí Deus fala, ó, Noé, prepara a arca que vai chover. É como se Deus aparecesse para você e dissesse, se prepare porque escatne frutos. Não faz sentido, né? Ele não sabia o que era chuva. Mas ele confiou que tinha que fazer, recebeu todas as medidas, tal, faz a arca e isso traz salvação não só para ele, mas isso traz salvação para a sua família. Isso que é interessante na história de Noé. É a salvação que ele traz para a sua família. Lembra que fé era as coisas que não se veem? Noé não tinha visto a grande inundação, Noé não tinha visto chuva cair, mas justamente onde ele não vê, ele caminha e prepara a salvação sua e da sua família. 8. Pela fé, Abraão,
quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Mais uma pessoa que não tinha visto, mas que confiou. Não viu para onde ia, não sabia para onde ia, foi para um lugar que não tinha visto ainda. Saiu. É como se fosse assim. Ele morava num T1+1. E ele morava no +1. E o T1+1 era do sogro. Ele morava, literalmente, ele morava no quintal do sogro. E aí Deus o chama para ele ir para um lugar diferente. E qual é esse lugar diferente? Ele não sabia e nunca tinha visto. Ou seja, foi para um lugar que não tinha visto ainda. Confiou e foi para um lugar que ainda não conhecia e lá funda uma nação. E para fundar uma nação, precisa de filho, mas isso vai vir mais para frente. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E aí vem os filhos, né? Isaque e Jacó, tal, vai vir a nação da qual ele vai fundar. Se você quiser pular, pode pular para o 16. Que aí ele vai contar ali a história de Isaque e tal. Então a gente pode pular. Em vez disso, esperava uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então veja, aqui Deus não se quando olha para a história de Abraão, Deus não se envergonha da história dele. Ou seja, na história de Abraão, Deus não foi desonrado, né? Não foi envergonhado. Então Deus, quando olha para aquilo, fala: a história dele permanece fiel. Aqui é uma avaliação de toda a história. Caminhou no escuro e ainda assim, ao final, Deus não se envergonhou da história dele. 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. E aí, olha a contradição. Porque Deus tinha prometido dele uma nação a partir dos seus filhos, mas aí ele vai sacrificar o filho que vai gerar essa nação? Não tem uma solução à vista. Pois é, mesmo assim ele confia na vontade de Deus e aí Deus resolve isso ao final. Percebe que o coração dele realmente era um coração de tudo entregar e aí remedia isso. Por quê? Porque ali é uma proto-aparição de Jesus, é uma pré-aparição de Jesus. Né? Que Jesus aparece, é uma preparação do que viria a ser feito por Deus em Jesus mais na frente na história. Versículo 20, se você quiser. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e curvou-se, adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Então veja, aqui é a ideia da perpetuidade. Aquela vida que Abraão tinha tido, que não envergonhava a Deus, ela permanece dentro da casa de Abraão, né? Aí com Isaque, com Jacó e com José, ela permanece ali até o tempo em que eles vão para o Egito. Ou seja, permanece presente ali. E aí eles vão para o Egito. E daí no Egito surge um novo personagem importante, que é Moisés, no versículo 23. Tá, não leio 22 pela fé Pode, de José? pode ler Pela José fé, também. José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. E aí José, então, já, de novo, sem ver, e não viu mesmo, né? E sabia que ia morrer, tanto que dizendo, ó, levem o meu corpo, né? Levem meus ossos, tal, mas José, inclusive, sabendo que não ia viver aquilo, mas sabia que Deus ia fazer aquilo, já prevê a saída do povo, o fim da escravidão no Egito e a saída do povo. E aí vai chegar o momento da saída, aí sim com Moisés, no versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais,
pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Então veja, era alguém que tinha uma oportunidade muito interessante de estar numa posição única dentro da corte, com toda a regalia, né, com todas as benevolências, estar em uma corte. E mesmo assim ele abre mão disso em nome da fé para estar com o seu povo. É como se você pudesse morar em um palácio e escolhe morar, não é nem num T0, é numa tenda. Que é literalmente, né? É verdade. Né? Abre mão de tudo para ir estar com o seu povo. E aí? O 26? Pode ir para o 27, se quiser. Pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão... Peraí. O 27, ele retoma lá o versículo 8. Né? O versículo 8 ia falar de Abraão e é no 27 que ele vai retomar a volta para a nação que ele nunca tinha visto, mas que Abraão tinha fundado. E aí o 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os primogênitos dos israelitas. Ou seja, no 28 ele estabelece essa aliança de sangue e estabelece a ideia de que nós vamos passar, usando aqui o exemplo do Salmo, o Salmo ainda não tinha sido escrito, mas usando o exemplo do Salmo, que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Né? A sombra da morte passando pelo Egito e aqueles que eram lavados no sangue do Cordeiro, marcados pelo sangue do Cordeiro, passaram sem problemas. 29. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-los, morreram afogados. E aí ele vai falar então da confiança que eles têm no deserto, de passar pelo deserto, seja pelo meio das águas, e aí eu vou falar de águas daqui a pouco, ou seja, confiar na provisão divina. Que ficam 40 anos no deserto e 40 anos vem a provisão quanto às roupas, vem a provisão quanto à comida. Reclamaram um pouco? Reclamaram bastante, mas ninguém passou fome, né? E aí, 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. O que não faz o menor sentido. Se você quer derrubar a muralha, quem que você coloca para trabalhar? O engenheiro ou o músico? O engenheiro. Se você quer derrubar uma muralha militarizada, você coloca o soldado ou o corneteiro? O soldado. O que Josué faz? O contrário. Ele bota o músico e o corneteiro. Por quê? Porque é assim. Eu falo assim, mas não faz sentido. Ele falou, pois é, mas é o que Deus mandou. Então esse é o sentido. Deus mandou, é o que eu vou fazer. E se bota o engenheiro, fala assim, ah tá, mas era o engenheiro que derrubou. Com o músico não faz sentido. Pois é, então foi Deus. Entendeu? É a lógica. É a lógica e lógica de Deus. Né? E aí, se você quiser pular para o 38, pode pular. Porque aí ele vai trazer uma explicação ali e tal. Vamos para o 38, 39 e 40, que pode ler numa pegada só. Vai falar de outros heróis. Sim, vai falar de outros heróis da fé, mas só porque senão a gente vai ficar só nisso. Tá. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Veja que fala ali, cavernas e grutas. Não fala nos palácios. Né? Tá vendo? Pois é. Essa é a ideia. Mesmo passando por más fases, foram fiéis. Porque ser fiel quando está tudo bem é fácil, né? E lembra que o versículo, o versículo que a gente leu antes, que era não cansar e não desanimar? Porque é nessa hora que a gente mais precisa
né, nesse exemplo. E aí? Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Viu só? Todos eles prestaram bom testemunho e vê o que diz ali? E não receberam o que era merecido. Por quê? Porque eles vão receber o que era merecido depois, lá na frente com Jesus. É lá que eles vão receber a salvação. Legal isso, né? Então são heróis da fé que prestaram bom testemunho e caminharam, olhando na certeza de que um dia viria o Salvador. Por que eu estou dizendo que um dia viria o Salvador? Porque eles são todos do Velho Testamento. Né? Nós olhamos do mesmo modo com o verbo num outro tempo. Nós olhamos dizendo, já veio o Salvador. Mas a ideia é a mesma. Nos remetemos mais uma vez à cruz. Então, esses heróis da fé têm um bom testemunho. Só que se você voltar ali na história, a maioria deles, ou em todos, a gente pode ver que é sempre como ele atuou frente aos outros. Por quê? Porque todos eles são pessoas que têm um relacionamento saudável com Deus. São todas pessoas que tiveram um relacionamento saudável com Deus. E o que é ter um relacionamento saudável com Deus? João, capítulo 14, versículos 12, 13 e 14 vão nos dizer. Então veja, esses homens fizeram grandes coisas. Os heróis da fé fizeram grandes coisas a ponto da história deles não só estar marcada, como estar relembrada depois. E aí o que nos cabe fazer? Nós temos que fundar uma grande nação? Não. Nós temos que construir uma arca para inundação? Bom, aquecimento, tal. Não, não. Pode ser um moliceiro só? Também não. Não precisa construir arca nenhuma. Tá? Nós temos que sacrificar o próprio filho? Não, nem pensa as coisas. Nós temos que sair do Egito? Só se for metaforicamente, porque nem no Egito estamos. Né? A gente tem que caminhar no deserto. Caminhar faz bem, mas não é para isso que nós somos chamados. Né? Nós somos chamados para fazer o quê? Será? Não sei. Vamos ver para que Jesus nos chama? Vai lá. João, capítulo 14, versículo 12, 13 e 14, diz assim. Quer ler, Mena? Bem alto. Vai lá, lê pra gente. Na verdade vos digo que... Para aí. Gaguejou por quê? Não gaguejou? Falou duas vezes? Falou duas vezes. Por que fala duas vezes verdade, verdade? Né? Porque não tem aumentativo em hebraico. Não tem aumentativo. Não tem verdadona. Mas quando repete duas vezes, significa isso. Quando repete três, então, é algo que é inequívoco. Por isso que diz que, né, diante do Senhor, o que os seres celestiais dizem? Santo, 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 né? Que é santíssimo, né? É muito santo, é inequivocamente santo. Então, quando ele fala em verdade vos digo, está ali repetindo, está dizendo, o que eu vou dizer agora não tem sombra de dúvida, é muita verdade. E aí o que ele fala? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Parou. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço. É Jesus que está falando isso. Vai fazer as mesmas obras que eu faço. E mais? E as fará maiores do que estas. Maiores do que estas. Maiores. Tá vendo? Jesus está dizendo assim, tá vendo o que eu fiz? Então, tá aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui, ó. Maiores ainda. Vamos lá. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Muito bem. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aí ele fala isso. Só pedir em meu nome e eu farei. E uma coisa que Jesus fez foi andar sobre as águas.
E se Jesus andou sobre as águas e o que ele fez eu também posso fazer, eu posso andar sobre as águas, certo? Posso. Por que não ando? Ué, mas ele disse que o que ele fez eu posso fazer, e eu posso fazer mais ainda, por que eu não ando sobre as águas? Por que eu não posso andar sobre a água? Porque se eu andar sobre a água, vai ser simplesmente um espetáculo. E vai chamar atenção pelo espetáculo. Não para glorificar o nome de Deus. E não exatamente. E qual é o propósito disso? Para que eu preciso andar sobre as águas? Pois é. Andar sobre as águas vai glorificar a Deus no quê? Agora, se Deus faz um espetáculo desse, de a gente andar ali sobre a ria, andar sobre a água, o que vai acontecer no outro domingo aqui na igreja? Vai estar cheio. De pessoas buscando a Deus? Não. De pessoa querendo saber que milagre é esse. E aí vem pelo motivo errado. Então, por isso que não acontece. Entendeu? Deus está buscando pessoas que o adorem pelos motivos corretos. Então, é isso que Deus está procurando e é esse tipo de coisa maior. Que coisa maior que uma pessoa buscar a Deus e mudar de vida por causa disso? Compreender completamente que ia para um rumo e tomou um rumo completamente diferente, ou seja, se converteu para outro rumo? Tinha uma confiança nos seus próprios méritos, de repente a confiança nos seus próprios méritos para de existir e passa a confiar plenamente em Deus? É para isso. E Deus não realiza mais esses milagres espetaculares para a gente não se perder nisso. Porque a nossa vida tem dois aspectos. A vida da igreja tem dois aspectos. Um primeiro é o nosso caráter vertical. Deixa eu voltar aqui, bonitinho assim, né? Fiz animação, vou perder a animação à toa? Não. O primeiro deles é o caráter vertical. É vertical. Ok? É o meu relacionamento com Deus. Eu com o Altíssimo. Eu, Altíssimo. Ó o vertical. Eu com o Altíssimo. Como que eu me relaciono com Deus? Onde eu deposito a minha confiança é em Deus. Como eu caminho olhando para Deus? Então é aqui. Eu com o Altíssimo. Eu e o Altíssimo. Nesse sentido. Mas a igreja não é só isso. A igreja tem também o seu caráter horizontal. Eu com o próximo. Eu com o outro. Eu chego a Deus porque alguém teve misericórdia e não olhou só para si, olhou para mim também. Eu era perdido, a pessoa foi lá e me resgatou. Eu não conhecia, alguém foi e me apresentou as Escrituras. Mas a história não termina em mim. Eu aprendi para quê? Para conquistar outras pessoas. Eu aprendi para quê? Para levar outros nessa caminhada com Deus. Entendeu? Está errado ali, né? Porque as duas estão em horizontal, né? Então vamos consertar? Então, caráter horizontal, ok? E o caráter vertical. Ai, que bonitinho. Entendeu? É assim que se dá. O nosso relacionamento com Deus permanece. Continua sendo tudo entregando para Deus, continua sendo o foco Deus, continua sendo Deus o fator mais importante dessa caminhada, continua sendo Deus o norte, o cerne da nossa vida. Mas essa presença de Deus é exercida, não sei, vamos ver o que a Bíblia diz? Pega lá Mateus 25. Versículos... eu vou precisar da cola, só um segundo. Nem cheguei, calma. Tá, eu espero. Eu não sei o que eu E agora, comigo aqui pressionando, fica pior ainda, né? Mateus 25, não é a parábola das virgens, nem a dos talentos.
é a partir do versículo 34. É o 34, o 35, e o 36 e 37. Então, Mateus 25, 34 diz... Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Ou seja, é Deus recebendo os seus. Por quê? Porque quando Deus teve uma necessidade, ou quando Deus apresentou a eles uma necessidade, eles não olharam só para si, mas olharam para o outro e atenderam essa necessidade de Deus, certo? Só que não faz sentido. Porque aí eles vão dizer assim, mas eu nunca conheci Deus, eu nunca dei um copo d'água para Deus. Não é isso, Cristina? Continua aí pra gente. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então mostrou uma série de necessidades que foram atendidas. Mas Deus nunca teve essas necessidades. E aí eles acham estranho. E aí eles contestam a Deus, falam, não, isso nunca aconteceu. Não é isso? Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Veja só, são tão justos que eles disseram, ei, para, você está atribuindo a nós um mérito, o que é legal, o que é bacana, você está atribuindo a nós um mérito que nós não fizemos. Eu nunca vi Deus com fome e fui atender à fome de Deus. Eu nunca vi Deus como estrangeiro e fui acolher. Eu nunca vi Deus doente. Deus doente? Eu nunca vi Deus doente e fui lá cuidar do doente. Eu nunca fiz isso com Deus. Não é isso que eles falam? Senhor, quando que isso aconteceu? Nós nunca vimos. É Deus falando, recebendo eles. Eles vão olhar para Deus e vão dizer, não, nunca fiz isso para Deus. Continua. Quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos. Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te. Então, veja, estão sendo ali honestos, né? Uma resposta justa, né? Dizendo, não, nós nunca fizemos isso para Deus. Ou pior ainda, olharam para a imagem de Deus e disseram, eu nunca fiz isso para esse homem. E aí o 40 vai trazer a resposta. O que diz o 40? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então veja, aquele aspecto horizontal da igreja é, na verdade, o nosso exercício com Deus para com o outro. Ou é o nosso exercício com o outro para Deus. Quando a gente faz pelo outro, na verdade, nós estamos fazendo porque um dia fizeram para nós, porque amaram a Deus a ponto de olhar para o próximo e perceber nele um semelhante, alguém tão carente quanto você mesmo da glória de Deus, alguém que precisa tanto da misericórdia quanto nós precisamos, alguém tão digno da salvação quanto qualquer um de nós. Ou melhor, ou, dentro de outro aspecto, alguém tão indigno da salvação quanto qualquer um de nós. E por ser indigno, ou seja, ninguém merecendo a salvação, merece receber a misericórdia de Deus, o carinho de Deus e a atenção de Deus. E é justamente porque nós somos todos iguais na caminhada que alguns desses milagres espetaculares que Jesus fez, nós não fazemos. Por quê? Porque se alguém olha para um cego, gospe no chão, já seria meio hoje em dia, mas tá bom. Gospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos da pessoa e ela passa a enxergar, aquele homem se torna um super-homem. Ele deixa de ser igual ao seu semelhante. Ele passa a ser um super-homem, alguém com superpoderes. E se distancia do outro. A ideia não é essa. A ideia é de estar ali de igual para igual. Sabe? É de estar um com o outro se relacionando.
Quando a gente está começando a caminhada da pessoa, com a pessoa às vezes, eu não sei orar, não tem problema, hoje oro eu. Eu não sei orar, não tem problema, hoje oro eu de novo. Eu não sei orar, não tem problema, oro pela terceira vez. Mas aí a pessoa vai depender de você para sempre. Não, chega uma hora que você fala assim, então está na hora de aprender, mano. Agora já estamos numa boa caminhada, já não dá mais para errar dessa maneira. Já está na hora, você entendeu? A gente vai caminhando junto. E aí, naturalmente, numa caminhada com crescimento. A pessoa que recém se converteu, é natural que, dentro de certos parâmetros, abandone certa caminhada. Quem pode entrar na igreja do Senhor? Qualquer um. Todos são chamados para estar na igreja. Mas qualquer um. Agora, quem é chamado para entrar na igreja e permanecer como entrou? Ninguém. Ninguém. Todos nós somos chamados, tem espaço para todos dentro da igreja, mas todos nós temos, em um ou outro ponto, alguma coisa a ser moldada, alguma coisa a ser mudada, alguma coisa a ser corrigida, alguma coisa a ser retomada. E isso vai aparecendo. Alguns aspectos são muito claros, alguns aspectos são socialmente, inclusive, aceitos ou não aceitos, mas todos nós temos alguma coisa a ser moldada nessa caminhada com Deus. Isso naturalmente vai aparecendo, naturalmente vai incomodando. Naturalmente o Espírito Santo vai trabalhando e nós vamos caminhando junto para isso acontecer. Por isso que o tudo entregarei é literalmente a sua vida, são as suas coisas. Né? A tal ponto que nós vamos chegar na glória. Quem não tem mais nada para ser corrigido, dá um abraço no filho, dá um abraço na esposa, porque logo, logo você está na glória, você vai subir. Né? Eu sou muito santo, eu não erro em nada, então foi muito prazer te conhecer. Até logo. Você não dura muito mais não, desculpe. Desculpe não, você já sabe, não se importa. Né? E nem faça um seguro, porque senão você está dando seguro. Você sabe que você vai morrer, você vai estar dando golpe na seguradora, não faça. Você está muito santo, não faça seguro de vida, porque senão você está dando golpe na seguradora e aí você está pecando. Né? Não é pecado ter seguro de vida. Agora, se você sabe que você vai morrer, daí é. Você sabe que você vai morrer logo, logo, daí é. Né? Então, nós somos chamados para isso. Para caminhar olhando plenamente para Deus. Para caminhar olhando plenamente... aqui. Nós somos chamados para isso. Para olhar caminhando plenamente para Deus. Olhando só para Deus. Tendo os nossos olhos fixos em Deus. E aí, somos chamados então para ser vesgos. Por quê? Porque é para caminhar olhando só para Deus, com um olhar fixo em Deus, mas é olhar para o próximo, olhar para o nosso irmão e entender que somos todos iguais, alguns talvez 2 passos na frente na caminhada, outros 2 passos para trás, mas que vamos chegar no céu todos juntos, todos carentes da mesma misericórdia, todos lavados pelo sangue do Cordeiro, todos carentes da presença de Deus e todos necessitando da misericórdia e da salvação alcançada por Cristo Jesus na cruz. Ou seja, nós olhamos todos para frente, olhamos todos para cima, mas olhamos todos para o lado. Como que a gente faz isso? Sendo vesgo. Né? É um olho no peixe, outro no gato. Né? É um olho em Deus e outro no próximo. Amém?